Bom dia, eu me chamo Paula Thanos, eu sou pneumologista pediátrica. Gostaria de começar agradecendo o convite da Câmara Municipal de Camaçari para participar dessa audiência pública, a convite do vereador Dilson Magalhães. Eu sou médica, colaboradora do grupo Volta às Aulas Salvador, tá? Trabalho tanto na área pública quanto na área privada e a minha posição aqui de fala é de uma médica que está atuando na linha de frente desde o primeiro dia da pandemia. Não houve possibilidade de isolamento completo, tenho uma filha pequena, então a minha atuação desde o início como mãe e médica, inclusive em UTIs Covid de adulto em serviços públicos e privados da cidade. Próximo. Só para contextualizar um pouco, o movimento Volta às Aulas surgiu em meados de agosto, setembro do ano passado, quando a gente começou a ter um cenário epidemiológico que favorecia a gente discutir a retomada presencial das escolas. Inicialmente começamos falando em Salvador, mas hoje nós já passamos de mais de 10 mil colaboradores e começamos a ter atuação também em outros municípios da cidade. A gente está diretamente linkado com outros movimentos a favor da educação no Brasil inteiro, tá? São vários grupos e a gente está tendo uma atuação juntamente com eles. E hoje estamos aqui representando o movimento. Pode passar. O que a gente já tem de literatura médica, a gente, diferente do ano passado, que a gente não sabia o que a gente estava enfrentando, a gente não sabia qual era a característica do vírus na classe pediátrica, hoje a gente já pode afirmar seguramente que o Covid-19 é um vírus que definitivamente não tem um impacto importante em criança. Elas infectam menos, elas adoecem menos, os óbitos são raros. A prevalência mundial da doença em crianças está abaixo de 5%. Tá? E só para um comparativo, em 2009 nós tivemos a pandemia do H1N1, do vírus influenza, que proporcionalmente mata quase 5 vezes mais crianças do que o Covid-19. E nós não fechamos escolas em 2009. Próximo. A gente também consegue já afirmar, tá, com base científica mundial, que as crianças são menos suscetíveis à infecção pelo Covid-19. Elas adoecem menos, elas transmitem menos. Tá? Então, a gente tem uma taxa da criança, o adulto transmite quase até 6 vezes mais do que as crianças. Então, isso é fato, comprovadamente científico pela fisiopatologia da doença. Próximo. E aí, o que a gente está vendo no Brasil é o que a gente tem visto no mundo inteiro nas publicações, que as crianças não são o principal alvo do vírus na questão do adoecimento, mas, em contrapartida, a gente já está tendo repercussões psiquiátricas importantes nas crianças. Já temos publicações pediátricas da área da psicologia, da área da psiquiatria, do aumento de transtornos alimentares, distúrbios do sono, bruxismo, miopia, ansiedade, depressão, inclusive aumento de automutilações dos adolescentes principalmente e tentativas de suicídio. Se a gente trouxer isso para o cenário do Brasil, que é um país pobre, que a gente tem uma situação de vulnerabilidade social muito grande, a gente se preocupa ainda mais por conta da questão do abuso sexual e da violência doméstica. Próximo. Bom, então, ano passado começaram a surgir os estudos de tentar trazer qual é realmente a taxa de transmissão entre adultos e crianças no ambiente domiciliar. Esse estudo foi um estudo enorme feito por um grupo na Espanha. Eles estão desde o início da pandemia acompanhando crianças e dentro do ambiente domiciliar, o adulto transmite a doença para a criança em uma taxa de até 73%. A criança para o adulto já cai para 8%. E de criança para criança isso cai para 3%. Próximo. Mas a gente não quer o ambiente domiciliar, a gente quer o ambiente escolar. Então, como é que o vírus se comporta dentro do ambiente escolar? Temos inúmeras publicações do mundo inteiro. Eu trouxe as de maior impacto para vocês, mas o que a gente tem, inclusive, já publicações brasileiras sobre as experiências brasileiras dentro das escolas. E o que a gente também tem é que, mesmo após a reabertura das escolas, a grande maioria dos estudos mostra
que as crianças não são os principais vilões nessa transmissão. Abrir as escolas não significou aumento da prevalência da doença de forma geral nas cidades onde isso aconteceu. E o contágio se dá principalmente de adultos para crianças e principalmente entre adultos. Próximo. Esse é um estudo que foi uma revisão de literatura, foi divulgado recentemente, e ele mostrou que dentro do ambiente escolar, diferente do ambiente domiciliar, que a gente tem taxas de transmissão maiores, porque as pessoas dentro de casa não estão com medidas de distanciamento, de uso de máscara. Então, no ambiente escolar, a transmissão criança a criança foi de 0,3%, criança para adulto 1%, adulto para criança 1,5% e de adulto para adulto 4,4%. Então, a principal fonte de transmissão e contaminação está entre adultos que não seguem protocolos. E, especificamente, eu fiz questão de trazer esse trabalho embaixo sobre a Suécia, porque a Suécia foi um país que em nenhum momento fechou as creches e as escolas infantis. Então, a Suécia não fechou, manteve aberto durante toda a pandemia, e mesmo assim não houve aumento da prevalência de adoecimento em comparação com os dados que o mundo inteiro publicou. Acrescento que abaixo de 16 anos na Suécia não é obrigatório usar máscara. Então a gente está falando de um ambiente que crianças sem máscara e mesmo assim não houve um aumento de adoecimento, nem de crianças e nem de professores. Próximo. Bom, e trazendo aqui para a nossa realidade, né? Esse boletim, tudo que eu vou trazer aqui é da CESAB. Eu gostaria de pedir silêncio à plateia, por favor. Dados da CESAB, esse boletim epidemiológico está disponível gratuitamente no site da CESAB. Eu trouxe o boletim de ontem, as atualizações têm sido diárias desde o início da pandemia. E aqui a gente vê que desde março de 2020, há mais de um ano, quando foi decretada a pandemia aqui, as crianças abaixo de 19 anos não respondem nem a 12% do caso total, e inclusive as menores de 10 anos não respondem nem a 3% dos casos confirmados de Covid-19 no nosso estado. Próximo. A taxa de letalidade na Bahia, a gente tem um cenário favorável. A Bahia tem uma das menores taxas de letalidade e mortalidade no país, tá? E quando a gente traz para a faixa etária pediátrica, abaixo dos 19 anos, a letalidade da doença não chega nem a 0,1%, excluindo os menores de 1 ano, que são grupo de risco, né? E não deverão estar inicialmente nem em creche nem em escola. Próximo. Bom, a mortalidade, né, também temos um cenário na Bahia favorável em relação ao resto do Brasil. E quando a gente chega especificamente na mortalidade pelo Covid-19 no estado em idosos acima de 80 anos, esse valor chega a 26,4%. Em contrapartida, crianças abaixo de 19 anos, a mortalidade do Covid-19 é de 0,3%. Mesmo nas crianças menores de 1 ano, que são grupos de risco, a mortalidade não ultrapassa 0,2%. Camaçari, esse dado é da CESAB, tá, divulgado ontem, dos municípios com mais óbitos por ocorrência, Camaçari, em contrapartida com outras cidades grandes do nosso estado, tem um cenário, inclusive, favorável. Está em 10º lugar, atrás de cidades como Salvador, Conquista, Feira, Itabuna, Juazeiro. Próximo. Bom, e aí, isso aqui, eu quero que fique essa mensagem também em relação ao Covid-19 e às crianças. A mortalidade na Bahia, em crianças abaixo de 10 anos, não passa do 0,3%. O vírus sincicial respiratório, que é o principal vírus que atinge crianças pequenas, que causa bronquiolite, talvez a maioria que já tenha ouvido falar em bronquiolite, teve filho que teve ou sobrinho que teve, é a principal causa de internamento de criança com problema respiratório no mundo. A mortalidade do vírus sincicial chega a 22%. Então, mais de 20 vezes a mortalidade da bronquiolite, e nós nunca fechamos as escolas por surto de vírus sincicial respiratório. Tá? Próximo.
Então, a defesa, né, é pelo retorno com protocolos de segurança. Nós já sabemos o que fazer, nós já sabemos como preparar as escolas. O retorno deve ser gradual, tá? Não é abrir tudo de uma vez com 100% de ocupação das salas. O retorno deve ser facultativo. Crianças que compõem grupo de risco para a doença, crianças que a família não deseja, no primeiro momento, voltar para o ensino presencial. Isso deve ser garantido a opção às famílias. Ninguém deve ser obrigado a retornar à escola de forma presencial, tá? Agora, o que a gente não pode continuar negando é que quem precisa, quem pode e quem deseja voltar para a escola continue tendo esse direito negado após 14 meses de escolas fechadas. E a garantia de ensino híbrido. Então, escolas deverão oferecer o ensino remoto para quem estiver em casa e o ensino presencial para quem estiver na escola. Próximo. Bom, e para encerrar minha fala, trago esse estudo brilhante que foi divulgado tem 15 dias. Foi um estudo divulgado numa das revistas de maior impacto do meio médico na pediatria no mundo. Foi um estudo feito aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Contou com quase 700 participantes e eles mostraram que 13% das crianças tiveram o PCR positivo, sendo que a maioria com nenhum sintoma, sintomas muito leves, como é o que a gente vem vendo na literatura mundial. Nenhuma criança teve sintomas graves e todas as crianças tiveram contato prévio com adulto. Por que esse estudo é importante? Porque foi feito numa favela, pessoas sem saneamento básico, muitas pessoas aglomeradas dentro de uma casa pequena, sem uso de máscara, sem seguir protocolos. Então, eles conseguiram mostrar que, mesmo numa situação sem protocolos, as crianças não são os principais transmissores e nem vetores da doença. Próximo. E também aqui a experiência de Palotina, no Paraná. Foi uma cidade que abriu em fevereiro, eles abriram as escolas municipais, 50% de forma presencial escalonada. Eles acompanharam 2.800 alunos, estou falando de escolas públicas municipais, não são escolas particulares, e tiveram 17 casos positivos. Nenhum óbito, nenhuma confirmação de que o contágio foi dentro da escola, eles não conseguiram garantir que isso não tenha sido no ambiente domiciliar. E a cidade, agora, depois de 2 meses dessa experiência positiva, eles vão retomar, divulgaram isso dia 3 de maio, eles vão retomar a ocupação de 100% das salas de forma presencial, visto o impacto positivo que isso causou. Próximo. Então, concluindo, as crianças não são os principais vetores, elas não são as vilãs da pandemia. Nós já temos evidência científica suficiente para garantir que, seguindo protocolos, o ambiente escolar é, sim, seguro. E agora, o risco da gente manter essas escolas fechadas em detrimento do benefício para essas crianças, para essas famílias, isso a longo prazo vai ser um prejuízo incalculável para o nosso Estado. Obrigada. Obrigado, doutora Paula.